Oi, turma, tudo bem? Vamos então para uma aula hoje um pouco diferente, diretamente da minha casa, desse cantinho aqui que eu escolhi, que eu gosto muito, para a gente continuar o conteúdo que a gente estava vendo na sala de aula. Então, na sala de aula, nós estamos estudando soluções. E para continuar esse assunto, hoje eu vou falar para vocês sobre diluição. E para começar a aula, vou fazer um pequeno experimento aqui super simples, a parte prática. Vamos lá. Vou utilizar então uma solução, tá? Com uma determinada concentração, suco de uva. E agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um pouquinho de água. Tem água aqui. E o que nós realizamos? Uma diluição. Super simples mesmo esse conceito. Então, essa daqui é a parte prática. E agora, nós vamos então ver a parte dos cálculos, né? Que é o que vocês têm mais dificuldade. Mas é muito simples, porque o que você tem que pensar? Que antes de eu acrescentar a água aqui, o solvente, eu tinha uma certa quantidade de mols aqui do meu soluto. E o que eu adicionei foi somente o que é? Só água. Eu só adicionei água. Então, o número de mols inicial vai ser o mesmo número de mols aqui final. O número de mols não muda. Então, para vocês entenderem melhor, vamos acompanhar então agora essa imagem comigo. Na imagem, preste atenção. No primeiro recipiente, nós temos apenas a massa do soluto. Já no segundo recipiente, quando a gente adiciona a água, nós vamos ter então a massa do soluto mais a massa do solvente, tá? Preste atenção nesses dados que estão aí no primeiro recipiente. V1 é o volume do recipiente 1 e tem uma determinada massa do soluto que não especificou. E logo em seguida, né, nós temos o C1, que é a concentração comum do recipiente 1. Só estou interpretando os dados que tem aqui na imagem. No recipiente 2, nós temos a massa do solvente, que é a água, e mais a massa do soluto que já tinha do recipiente 1, tá? O que aconteceu com o volume? Agora o volume aumentou um pouco porque está considerando então o volume da massa do solvente. Nós temos a mesma massa do soluto e agora uma nova concentração, que foi chamada de C2, que é a concentração comum em 2. E aí, o que a gente vai fazer? Como a massa do soluto nas duas soluções é a mesma, então nós vamos igualar, ó, massa do soluto do recipiente 1 é igual à massa do soluto do recipiente 2. E naquele cálculo que nós vimos na sala de aula de concentração comum é igual à massa do soluto sobre o volume da solução. Se eu isolar a massa, vai ficar massa igual a concentração vezes o volume, né? Se eu fizer isso nos dois recipientes, tanto no 1 quanto no 2, nós vamos ter para ambos, né? Massa do soluto igual a concentração 1 vezes a concentração 1. E no segundo recipiente, eu vou ter massa do soluto igual a concentração 2 vezes o volume 2. Como as massas são iguais, eu vou igualar as massas. E vai ficar, então, C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Então, meninos, essa parte é a parte, então, dos cálculos. E aí vai surgir a nossa primeira fórmula da diluição. Nós vamos ter, então, duas fórmulas para diluição principais, né? Porque nós podemos utilizar, então, a concentração comum e também podemos utilizar a molaridade. Então, a outra fórmula vai ficar do mesmo jeito, só que no lugar do C, nós vamos colocar o símbolo da molaridade, que é aquele M que eu uso na sala de aula com a perna comprida, tá? No exemplo que eu vou fazer com vocês, a gente vai utilizar, então, concentração molar. Eu vou usar o M da perna comprida no local do C, mas a fórmula é a mesma, tá bom? E aí, vocês vão ter a opção de escolher se vocês vão fazer, então, ou por fórmula ou por regra de 3. Eu vou mostrar os dois jeitos, tá bom? Então, vamos lá ao nosso primeiro exemplo, tá? Eu vou ler o exercício e depois vou mostrar, então, a resolução para vocês, tá? Vamos lá, então. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, para ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos,
deve apresentar concentração igual a 4 mols por litro. Qual o volume total de uma solução adequada para se utilizar nessas baterias? Vamos cortar esse pedaço e eu vou ler novamente o exercício. Uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4 pode ser utilizada em baterias de chumbo de veículos automotivos. Deve apresentar concentração igual a 4 mol por litro. O volume total de uma solução adequada para se utilizar nestas baterias, que pode ser obtido a partir de 500 ml de solução de ácido sulfúrico de concentração 18 mol por litro, é igual a... Então, vamos lá para a resolução do exercício. Vou mostrar aqui para vocês duas opções para resolver. Uma utilizando, então, a fórmula e a outra utilizando, então, a regra de 3. Primeiro, vamos começar com a fórmula. Você vai anotar, então, os dados, né? Molaridade inicial, que é 18 mols por litro. A molaridade final que eu desejo, que é 4 mol por litro. O volume inicial da solução, que é 500 ml, que vai ficar 0,5 litros, quando a gente muda a unidade. E o volume final, que é minha incógnita. Sempre importante trocar a unidade, de deixar todo mundo na mesma unidade para não errar nada e ficar mais fácil de fazer os cálculos depois no final, tá? A fórmula que a gente vai aplicar aqui é molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final, que eu tô chamando de 2. Então, é V1 e V2, M1 e M2, como vocês podem ver aí na fórmula. Substituindo cada um dos seus dados nos locais, fica 18 vezes 0,5 igual a 4 vezes V2. Então, o V2 vai dar 2,25 litros. Só isso. Super simples. Como sempre, o mais complicado do exercício é você identificar os dados, identificar o que significa cada um desses números que foram fornecidos no enunciado, né? E porque depois que você tem todos os dados aí, é só você substituir na fórmula e resolver a matemática, que vai ficar tudo muito fácil, tá? Agora, vamos resolver por regra de 3. Por regra de 3, você vai ter que fazer 2 cálculos também super simples, é só mesmo uma interpretação de dados. Então, vamos lá, primeira montagem da regra de 3. Então, fica 18 mols em 1 litro de solução, né? Porque é 18 mols a cada 1 litro. Então, já coloca aí na proporção 18 mols para 1 litro. Meio litro, que é o que é fornecido no exercício, que é o nosso volume inicial, serão quantos mols? Meio litro é metade de 1 litro, né? Então, já dá para saber logo de cara que vai dar 9 mols. Então, 9 mols da minha solução, tá? 9 mols da minha solução, não, desculpa. 9 mols do soluto você vai ter lá dentro de meio litro de solução. Então, agora, se você fizer uma outra regra de 3, o que você vai encontrar? 4 mols em 1 litro. Então, porque é 4 mol a cada 1 litro. Então, 4 mols em 1 litro. Então, se eu tenho 9 mols, eu vou ter quantos litros? Y, que é 2,25 litros. Tá bom? Muito simples, tá? É só mesmo interpretação de texto, para você ver aí o que vai ser mais fácil, como que você vai anotar esses dados, tá? E resolver a matemática. Gostaram? Ó, tem até 2 alunos ali. Beijo, até mais.